Nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre os protestos na Colômbia, o que está acontecendo na Colômbia e a minha opinião do que está por trás de tudo que você está vendo acontecer. Muitas pessoas perderam a vida, muitos desapareceram, uma onda de violência muito grande por parte da força policial e também por alguns movimentos que sempre se infiltram. E uma questão muito maior, você não consegue entender esse movimento agora, e a tal reforma tributária que estava sendo imposta nessa crise, nesse momento, no fim do mandato, você não consegue entender tudo o que está acontecendo olhando para 2021, você tem que olhar para 2019. Eu vou explicar isso para você e vou dar minha opinião muito importante e uma ressalva, uma observação sobre o Brasil que eu faço no final, beleza, pessoal? Então vamos comigo até o final, vamos lá. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir a você carinhosamente agora para deixar o seu like, se inscrever, tocar o sininho, se tornar um membro ou apoiador, me ajudar agora a recomendar esse vídeo para as outras pessoas nessa plataforma. Eu conto com você, eu te dou 2 segundos para você deixar o seu like, se inscrever, tocar o sininho, deixar um comentário, interagir comigo, vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Pessoal, é o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui no meu celular, O que está acontecendo? São manifestações que estão ganhando as ruas, as pessoas estão indo para as ruas. A princípio era um movimento pacífico, organizado, e as pessoas foram para as ruas para poder protestar diante da reforma apresentada pelo ministro Alberto Carrasquilla. Essa era a reforma tributária. O que nós estamos vendo na Colômbia é que quase 50% das pessoas foram jogadas no nível da pobreza ou baixaram demais a sua classe social devido a essa crise que nós estamos vivendo, Bloqueios, as medidas que nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro e, obviamente, a população entrou em uma crise econômica muito grande, muito séria. A Colômbia também já tem um histórico de rivalidade, conflitos armados, etc. Grupo paramilitar, grupos, inclusive, que foram historicamente financiados, naquela polarização mundial do capitalismo e socialismo em pleno período da Guerra Fria. Não só a Colômbia, mas vários países da América do Sul inteira. Então, os protestos, a princípio, eles surgiram em 2021, eu vou te explicar tudo, por causa dessa reforma tributária e aumentaria os impostos basicamente para a classe média, que já sofreu com a crise, e também com a classe mais baixa, os mais pobres. A população da Colômbia vive em média com um salário mínimo que está em torno de, chega nem a $250. Mas também essa reforma tributária é algo que os economistas que eu li falando sobre o assunto disseram que é necessário uma reforma tributária na Colômbia. Sem isso, a Colômbia de fato vai quebrar, não tem como. Mas o argumento para a imposição dessa reforma tributária é que eles precisavam de um recurso para o renda solidária. Renda solidária é mais ou menos o auxílio emergencial que nós temos no Brasil aqui. Estamos falando mais ou menos de um acréscimo de 160 mil pesos no renda solidária, que daria em torno mais ou menos, se eu não me engano, de $41 nesse renda solidária, que é esse auxílio emergencial que nós temos aqui no Brasil, foi reampliado, e eles querem manter mais ainda, ou seja, imprime mais dinheiro, pega mais empréstimo internacional, joga mais dinheiro na rua, dá mais auxílio às pessoas, obviamente. À medida que os bloqueios continuam, essas mesmas medidas adotadas persistem, a população perde o seu poder de compra, perde o seu direito de trabalho, a sua forma de gerar renda, obviamente, fica mais dependente do governo. E o governo, por sua vez, tem que colocar algumas medidas para manter a manutenção desse ciclo de subsistência. Então, a população já numa crise muito grande, o mundo inteiro está em crise, mas 50% das pessoas entraram em mais crise ainda, uma crise muito séria. E agora, e aí vem a parte das estranhezas, Então a reforma foi para isso, para sanar um problema que existe realmente na Colômbia, mas era para dar uma injeção de $6 milhões, basicamente, imediatamente para tapar um buraco. Esse era o argumento. Agora começam as estranhezas, porque é o seguinte, o Duque, que é o presidente, ele pega essa proposta do Carrasquilla, que é o seu ministro, que já inclusive já pediu exoneração, já saiu do cargo, e impõe essa medida sem dialogar com os partidos, sem dialogar com os sindicatos, com as organizações, e decide então que essa medida tem que ser aprovada pelo Congresso. Olha só, as coisas interessantes do Duque, ele então impõe essa medida e começa uma série de revoltas porque as pessoas iam sentir mais impostos, mais carga tributária sobre os mais pobres. Ele estava privilegiando os grandes nomes das commodities da Colômbia, As seções esquisitices nisso tudo, que é onde fica a parte muito suspeita. É a primeira coisa que eu tenho que perguntar a você, por que ele decidiu pegar uma outra medida muito mais dura e impor isso e colocar
colocar um peso para uma população que já está sofrendo. A segunda coisa esquisita é que ele está no fim do seu mandato. E por que colocar uma reforma que em qualquer país do mundo, reforma tributária são uma das coisas mais difíceis de se fazer, que toca em muitos interesses. E obviamente a grande parte da população vai ser afetada, porque um político já meio que terminando o mandato, né, se aproximando do novo ciclo eleitoral, vai colocar uma medida dessa para poder colocar ainda mais lenha no fogo. Exatamente, joga mais gasolina nesse fogo e rivaliza e divide a população ainda mais. Agora, outra seção da esquisitice que eu quero comentar com vocês aqui é porque em plena terceira onda, que a Colômbia está vivendo a terceira onda dessa crise, sabe? Desse problema, está vivendo a terceira onda. Porque ele, sabendo que está terminando o mandato, ele sabendo que não tinha qualquer chance dessa reforma tributária ser aprovada, ou que ainda era impositiva, era absurda, era uma medida completamente absurda, não seria aprovada, iria tocar diretamente os mais afetados e obviamente que a população iria se revoltar. Por que ele faz isso? E mesmo sabendo que o país está mergulhando numa crise de saúde, com os leitos superlotados, entrando numa terceira onda, ele vai fazer isso para a população ir para a rua? Será que é para... Bom, eu deixo você comentar aqui embaixo. Essa nossa terceira pergunta aqui. Agora, eu falei para você que a sessão esquisitice não iria terminar. Você só consegue entender essa crise atual de 3 dias para cá na Colômbia, que inclusive o presidente Duque ele já voltou atrás nessa medida, nessa reforma tributária, ele já voltou atrás, desistiu, e aí os movimentos já tuitaram, colocaram no Instagram, não vamos parar. A greve não vai parar, porque o movimento ele tem um nome chamado Greve Nacional. Eu estou colocando para vocês algumas imagens, inclusive aí de vias importantes em Medellín, Cali e em Bogotá, vias importantes paradas, ou seja, os centros de abastecimentos parados, crise de alimento. Mas você não consegue entender tudo isso, o paro, a greve nacional, você não consegue entender toda a paralisação nacional se você não olhar para 2019. Desde 2019, agora o nosso papo fica bem preciso e a gente encerra o vídeo. Desde 2019, a turma do Foro de São Paulo tem tentado desestabilizar a Colômbia. Desde 2019, eles vêm com algumas medidas para desestabilizar toda a América do Sul. Essas medidas não são somente para a América do Sul, mas para o mundo. América Latina, nós estamos falando do Foro de São Paulo. E todo esse pessoal aí do diálogo, enfim, todo esse pessoal aí da trupe do Foro de São Paulo, que são financiadas pelas organizações dos globalistas, estão desestabilizando a América do Sul como um todo, a América Latina como um todo. O movimento de 3 dias para cá na Colômbia ganhou forças por causa do apelo e da mobilização do Foro de São Paulo, que financia as organizações que se infiltraram nesses movimentos. É muito interessante. Então você não consegue entender o que está acontecendo na Colômbia agora se você não olhar para 2019, que teve uma outra grande manifestação, uma outra grande greve nacional, quebradeira geral, grandes paralisações, né? Pessoas se foram exatamente, bagunçaram, foi uma tentativa, mas apoiada diretamente pelo pessoal do Foro de São Paulo, os partidos que rezam a cartilha de toda aquela trupe lá do falecido Hugo Chávez e por aí vai. Então, nós temos algumas perguntas para poder encerrar esse vídeo aqui. Primeiro, Rafael, essa manifestação vai continuar? Ao que indica sim. Tanto que quando o presidente deu para trás, o Duque deu para trás, dizendo não vamos colocar mais para frente essa reforma tributária, automaticamente eles colocaram na internet, é agora que nós vamos para cima mesmo. Ou seja, o interesse não era só a reforma tributária. Era uma outra questão que eu falei sobre o Foro de São Paulo desde 2019, tentando desestabilizar o governo, rivalizar e polarizar ainda mais a população da Colômbia. Alô Brasil, exatamente. Então eles usam demais esses movimentos, os sindicatos, esses partidecos, usam muito bem esses movimentos aí que bebem muito bem das águas da canhota, são totalmente da canhota, para justamente desestabilizar. Então, na minha concepção, eles não vão parar. Originalmente o movimento era pacífico. Tem alguns vídeos que eu assisti das pessoas orando, proferindo algumas palavras de ordem, etc. Mas, porém, tem vídeos também em relatos de moradores de carros entrando no meio da manifestação e atirando contra os manifestantes, deliberadamente. Não eram pessoas que faziam parte do movimento, mas estavam ali para dar outra voz, dar outra causa, dar outro rumo ao movimento. Infelizmente, isso tem acontecido no mundo inteiro. A distração acontece
constantemente e as pessoas não percebem que há um projeto de desestabilização e é um projeto que já se instaurou perfeitamente na Argentina. Isso tem a ver também com acabar com o poder de compra do cidadão, torná-lo dependente do governo, aumentar as margens de fome, de miséria da população, levar as pessoas ainda mais para uma outra crise, colocar o exército na rua, meu Deus do céu, colocar os tanques, como você pode ver vários vídeos, várias imagens na Colômbia, coloca os tanques na rua, tira do indivíduo a sua liberdade, rasga a Constituição, coloca um estádio de sítio, aí você começa a responder as perguntas que eu te fiz. Mas fato é que a população está sofrendo, existe muito excesso por parte da força policial. Eu tô aqui analisando essas informações, qualquer coisa eu volto, gravo outro vídeo para você para poder dar continuidade. Ok, pessoal? Essas são as minhas opiniões, eu espero que eu tenha te ajudado. Deixo aberto agora os comentários para você. Tchau, tchau.